Você sabe qual é o impacto ambiental das suas embalagens pós-consumo? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. A gente está aqui numa jornada de conteúdos relevantes para profissionais e empresas que queiram conhecer e se aproximar mais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu me chamo Luiz Grilo e estou aqui atualmente como diretor institucional e de novos negócios na IATO. Para garantirmos a circularidade dos resíduos, a gente tem aqui uma série de etapas que a gente passa. E esse é um vídeo inaugural, que a gente vai falar da primeira fase muito importante para garantir que um resíduo seja verdadeiramente reciclado, destinado de forma adequada e que gere um impacto positivo para o nosso planeta. Hoje vamos falar da primeira etapa quando a gente fala aqui da construção de uma jornada de circularidade de um resíduo, que a gente chama aqui na IATO de análise de reciclabilidade ou consultoria de economia circular. Esse serviço tem por objetivo responder muitas perguntas que a gente tem sobre o que acontece com o descarte de um resíduo, de um produto que a gente coloca no mercado. Será que essa embalagem ela é comercializada? Ela vai para uma reciclagem? Se sim, no que ela está se transformando? Ou se não, será que ela é desvalorizada, é tratada como rejeito? E muitas vezes ela pode estar sendo descartada num aterro, num lixão e às vezes até indo parar em rios e mares. E tudo isso com a marca da sua empresa ali presente. Por isso é muito importante nessa primeira etapa a gente fazer um grande diagnóstico de tudo que já foi estudado e já foi desenvolvido sobre aquela embalagem e também sobre uma análise mais do mercado, o que de fato acontece. E para isso não tem segredo, é ir a campo e fazer muita pesquisa. Nesse contexto, hoje as empresas enfrentam uma série de desafios para de fato desvendar essa jornada de circularidade dessas embalagens. E nessa linha, muitas vezes é difícil de saber se de fato aquela embalagem está sendo reciclada. Então eu destacaria aqui um dos principais desafios. O que vale muitas vezes para um estado do país, a realidade do que acontece com aquela embalagem naquele estado, talvez não seja a mesma de uma outra região mais distante. Então, temos sempre que lembrar que o Brasil é um país extremamente grande e que a gente tem uma certa desigualdade na distribuição de cadeias de reciclagem e transformação. Por isso, esse cuidado de olhar para o todo. No segundo momento, eu destaco muito aqui a valorização. O que impacta na valorização daquele resíduo, daquele produto, depois dele ser descartado? Muitas vezes tem uma influência do valor da matéria virgem, da matéria-prima virgem, que compõe aquele resíduo e acaba sendo um concorrente. Só que isso você só vai saber quando de fato entender, desde a ponta, desde o catador individual, desde um gerenciador de resíduo, qual que é a valorização que está sendo aplicada e o que de fato impacta nessa valorização. Então são questões como essas que realmente representam desafios e que às vezes são perguntas simples de serem feitas para o mercado e que com a resposta a gente consegue tomar ações concretas para de fato aumentar a circularidade daquele resíduo, daquela embalagem. Muitas empresas possuem metas e compromissos públicos sobre terem um portfólio de embalagem 100% reciclável. E como é que a gente vai saber se um portfólio é reciclável ou não se a gente não conhece o ciclo da circularidade daquela embalagem? Ou seja, se de fato aquele material está sendo reciclado ou sendo tratado como rejeito. Por isso a relevância. Nesse estudo, que aqui a gente chama de análise de reciclabilidade, entender se o material está sendo reciclado, como eu posso contribuir para que o índice de reciclagem aumente cada vez mais no país, e caso contrário, se o material é tratado como rejeito, o que precisa para isso mudar? É tecnologia? É infraestrutura? Ou um subsídio para essa conta fechar? São essas respostas que a gente desenvolve ao longo desse serviço. Hoje, a análise de reciclabilidade na IATO ela é feita com uma metodologia que foi muito embasada em diversas ações que a gente fez junto às grandes empresas que fazem parte aqui hoje do portfólio de marcas que investem e acreditam aqui na solução da IATO. Como resultado final, além de trazer uma visão sobre aquela embalagem,
está sendo reciclada ou está sendo um rejeito e o quanto isso está sendo, a gente sempre constrói rotas de reciclagem, de circularidade, sempre com cuidado. Qual que é a viabilidade técnica e econômica que a gente tem em cada um dos cenários? Esse cenário emite muito CO2 ou é pouco? Então todas essas variáveis que são super importantes e pertinentes para uma cadeia de circularidade sustentáveis serão analisadas aqui durante esse serviço. Bom, nesse contexto, essa abordagem da IATO de fazer esse estudo da circularidade permite que as empresas estejam preparadas tanto para as legislações vigentes, como também as novas normas que estão chegando, muito influenciada por outros países, como também por avanços internos aqui no Brasil. Então, uma tendência que a gente acompanha hoje é que a empresa seja responsável pela reciclagem exatamente da embalagem que ela coloca no mercado. E isso você só vai conseguir ter um grande avanço e uma grande ação quando você de fato tiver ações concretas e de impactos reais voltadas para o mesmo tipo de embalagem inserida no mercado. Em resumo, o nosso objetivo aqui na IATO com esse serviço é permitir que as empresas coloquem todo o seu portfólio nessa jornada da circularidade de forma eficaz e assertiva, permitindo que muitas vezes o que era tratado como lixo, como rejeito, desperdício, se transforme em um resíduo, um produto, uma embalagem e assim a gente tenha uma transformação sustentável e de impacto real. Para tangibilizar todos esses pontos que eu conversei aqui com vocês ao longo desse vídeo, vou trazer aqui alguns exemplos. O primeiro dele é de um desafio que a gente recebeu de uma grande empresa no Brasil de estruturar, de realizar essa análise de reciclabilidade para as embalagens flexíveis, de composição BOPP, PET-PE, PET-Nylon e algumas derivações. Nesse estudo, a gente viu que a melhor forma de obter essas embalagens com um bom volume e impacto era por meio de parcerias com cooperativas de catadores. E isso a gente conseguiu fazer muito bem, gerando um grande impacto. E depois, o que a gente faria com essas embalagens que até então eram rejeitos? Num primeiro momento, a gente conseguiu desenvolver linhas de produtos que a gente chama aqui de downcycling. É uma forma de reciclagem que ela tem algumas limitações técnicas e que gera até uma limitação na valorização, como é um caso dessas chapas ecológicas que a gente conseguiu transformar em telhas, casinhas de cachorros e até mesmo um parque pet. Temos aqui essa linha também de madeira plástica, que a gente conseguiu, é um meio que a gente brinca aqui que aceita desaforo. Ele é simples, a gente pode ir com a embalagem misturada, um pouco mais contaminada, assim como essa outra linha aqui. Todas elas são soluções que foram ali potencializadas e desenvolvidas para transformar até então o que era rejeito em uma nova matéria-prima. E agora a gente chega em um outro estágio de maturidade dessa solução, transformando essas embalagens, numa triagem mais específica, em resinas. E essas resinas voltam a ser matéria-primas, sendo transformadas em itens de comunicação e até mesmo em tampas de alguns produtos. Um outro exemplo legal de compartilhar aqui com vocês é um caso que a gente teve na construção civil. Então a gente foi contratado por uma empresa para desenvolver essa análise de reciclabilidade das embalagens com sobras de tintas. Dessas embalagens tinha uma que era o balde. E o balde no canteiro de obra, nesse diagnóstico, a gente viu que na sua maioria ele era tratado como rejeito da construção civil, sendo destinado em uma caçamba e ia parar num aterro ali de materiais inertes. Nesse trabalho realizado, a gente conseguiu fazer uma rota diferente, permitindo que esse balde, até então que ia ser jogado fora, fosse lavado e triturado, e agora a gente consegue inclusive chegar num formato de resina, que pode ser aplicado inclusive para a fabricação de novos baldes. Tá vendo como não é tão difícil de fazer uma solução de grande impacto? Graças ao apoio dessas marcas, temos um grande legado de circularidade, tanto das embalagens flexíveis e também de baldes. E se você tem um novo desafio, tem um resíduo aí que está tirando as suas noites de sono, não deixe de chamar a IATO. Estamos aqui, somos especialistas em desenvolver soluções para resíduos de baixa reciclabilidade.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. É muito importante também ativar o sininho de notificação, assim você não perde nada que sair aqui no nosso canal. Obrigado e até a próxima!